Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa última palestra da Semana da Física. Gostaria de agradecer de antemão a sua presença e participação, Larissa. E vou apresentar para vocês a palestrante de hoje. A Larissa Verchenko é filha do nosso professor Lev Verchenko. E ela também, né, é bacharel em Física pela FMG, onde ela fez mestrado no Laboratório de Ótica Quântica. Em 2007, a Larissa se mudou para a Dinamarca, onde iniciou o doutorado em Engenharia Fotônica na Universidade Técnica da Dinamarca, com sanduíche na Universidade de Harvard. Depois ela continuou na Universidade Técnica da Dinamarca como postdoc por 2 anos, e atualmente ela é pesquisadora na área de fotônica quântica em uma startup chamada Sparrow Quantum, é assim que pronuncia? Afiliada ao Instituto Niels Bohr, na Universidade de Copenhague. E é isso, né, Larissa? Seja muito bem-vinda, muito obrigada mesmo por estar aqui conosco, mesmo de tão longe aí, tão tarde, né? Aí para você já é bem mais 10 tarde. horas. 10 horas da noite. Então, muito obrigada pela presença e participação. Com você, a palavra. Obrigada pelo convite. Então, posso começar a compartilhar a tela? Pode sim, fique à vontade. Ok. Então, eu acredito que vocês estão vendo a tela, né? PowerPoint. Sim, dá para ver. Dá para ver, ótimo. E o pointer também, né? Aham, sim, Sim, aparecendo. dá para ver tudo. Então, tá bom. Então, essa palestra foi um convite meio inusitado, feito um pouco em cima da hora, mas espero que dê para vocês aproveitarem um pouco do que eu aprendi ao longo desse tempo. O título é Fotônica Geral e Aplicada à Computação Quântica, um tanto esquisito, um tanto difícil, mas eu vou tentar ser o mais simples possível, porque eu sei que eu já fui estudante também um dia, eu sei como nós temos vários níveis aqui, então nós vamos aos poucos, ok? Se eu conseguir passar o slide, isso. Então, a minha introdução é, como a Kelly falou, eu fiz bacharelado em Física na FMG, mestrado também na FMG, na área de ótica quântica, com o professor Carlos Henrique Monken, que eu super recomendo se alguém tiver interesse na área, ainda está lá. Depois eu vim para a Dinamarca fazer meu doutorado na área de engenharia fotônica, na Universidade Técnica da Dinamarca, e onde eu também fui pós-doc. E em Harvard eu fiz um sanduíche por um tempo com o professor Eric Mazur, que vocês devem conhecer, da área de ensino. E atualmente eu sou pesquisadora em uma empresa chamada Sparrow Quantum na Universidade de Copenhague, e mais precisamente no Instituto Niels Bohr. Então, falando um pouco da Dinamarca, é esse pequeno paísinho, só com 5 milhões de habitantes, que na verdade é a população de Belo Horizonte, região metropolitana, fica ali na Europa, e é famosa pela sua bandeira, que é uma das bandeiras mais antigas do mundo, vocês conhecem pelos vikings, também essas casinhas coloridas, sanduíches abertos. E essa personagem aqui, eu não sei se vocês sabem, mas também é uma personagem dinamarquesa, a Pequena Sereia. É o Hans Christian Andersen, foi quem escreveu os contos de fada. E, obviamente, eu sou filha desse cara aí, que eu acho que vocês conhecem. Não esse, esse. Esse aqui é o querido professor Niels Bohr, do Instituto, fundador do Instituto. Mas antes de ir para o Instituto, eu quero falar um pouquinho da DTU, que ela foi fundada por um cara chamado Orsted, que talvez vocês conhecem quem já fez eletromagnetismo, e basicamente por um experimento muito simples ele ficou famoso. Não sei se vocês se lembram disso, ou sabem, mas a Terra é um grande ímã, certo? E o que ele fez?
ele pegou uma bússola que se orienta de acordo com o campo magnético da Terra, certo? E colocou uma corrente elétrica ali num fio perto, e ele viu a bússola girar. E assim, ele uniu a eletricidade ao magnetismo. Então, ele é o pai do eletromagnetismo e fundador da DTU. E um fato interessante é que aqui a vista de cima da DTU, vocês podem ver que ela tem essa cruz aqui. A DTU ela era um campo de aviação durante a guerra. Então, ela também é cheia de túneis, que eram para a gente circular. Não, a gente, obviamente, não estava lá, mas para circular por baixo ali, como proteção e movimentação de estratégia de guerra. E dentro da DTU nós temos, eu sou do departamento de fotônica, certo? E lá nós temos uma infraestrutura muito grande com laboratórios. Aqui, por exemplo, nós temos algo chamado Sala Limpa, que eu vou mostrar mais adiante o que é. Também aqui é o nosso prédio, e ela é conhecida pela arquitetura dinamarquesa, que ela é essa característica simples, mas que eles tentam dar um tchan a mais com luzes. E no meu departamento a gente estuda a luz. Eu vou explicar o que é fotônica. Nós temos todas essas áreas em volta de comunicação, ótica não linear, fontes de luz, nanofotônica, lasers e quântica, metamateriais, estruturas eletromagnéticas da matéria. E esse era o meu grupo de pesquisa. Como vocês podem ver, mulheres não são muito atuantes na área. Então, vamos começar numa conversa mais técnica. Ótica e fotônica. O que é ótica? A ótica, ela significa visão, ela vem do grego, tá? Óptica. E ela é conhecida há muitos anos atrás, só que grande parte da história da ótica é ignorada. Vocês não viram. 6 séculos antes de Cristo, ok? Já se existia lente. Aqui é um exemplo, no Egito, essa lente tem 4.500 anos atrás. Então, já se conhecia a ótica de raios, por exemplo, antes mesmo do que vocês estudam na escola. Normalmente, vocês veem aqui no Kepler, certo? A ótica de raios, mas a parte de lentes já era conhecida. E um carinha muito especial aqui, que vocês conhecem pela maçã caindo na cabeça, na verdade, estudou muita ótica de prismas, ok? Aquelas todas as cores saindo de um vidrinho triangular, né? Aquilo foi estudado pelo Newton. E a ótica, vamos falar de um termo básico, são ondas eletromagnéticas. E ondas eletromagnéticas são o resultado de um campo elétrico e um campo magnético oscilando, ok? Então, é isso que vocês veem nesse desenho aqui. E quando eu quero falar, dar essa definição, porque eu quero que vocês tenham conhecimento básico do que é ótica, do que é luz, e vocês conseguem entender o resto dessa palestra. Então, nós temos aqui o campo elétrico e o campo magnético oscilando, e quando ele completa um período de oscilação, essa parte espacial desse período de oscilação a gente chama de comprimento de onda. E em Y aqui, né, a gente chama de amplitude, certo? Esse tamanho aqui dessa onda. Então, as ondas eletromagnéticas, elas são determinadas pelo comprimento de onda, pela amplitude e pela frequência, que está ligada à velocidade de propagação delas e ao comprimento de onda também. E vocês sabem muito bem se falam luz. O que é luz? A luz tem um comprimento de onda, ok? E ela está no visível. Então, essa luz que vocês veem, vermelho, verde, azul, são comprimentos de onda no visível. Isso significa que aquele ciclo que vocês viram no slide anterior, ele tem um comprimento entre 400 e 700 nanômetros. Isso é um comprimento de onda da luz visível. Então, imagina o que é um nanômetro. Olha essa imagem aqui embaixo. Um fio de cabelo tem espessura de 75 microns.
Então, você vai descer isso para os nanômetros, 400 nanômetros. Aqui, essa nanomembrana, para vocês terem ideia, são os dispositivos que a gente trabalha, que eu vou explicar mais para frente. Mas a luz está no espectro visível, ondas eletromagnéticas se estendem, certo? Então, nós temos aqui micro-ondas, infravermelho, rádio, todos têm comprimentos de onda. Ultravioleta. E nós temos, ligados à ótica, os efeitos óticos. Vocês conhecem muito bem. Reflexão, se vendo no espelho, transmissão, nossos óculos, refração, talvez seja um pouco mais desconhecido, mas lembre-se, quando você vê certo objeto por baixo da água, por exemplo, ele não está realmente naquela posição que a gente vê, certo? Isso é o resultado da refração. Absorção, emissão, nós vamos falar mais para frente. Difração e interferência são efeitos ondulatórios, muito importantes para a ótica quântica, nós vamos também falar. E espalhamento, o resultado do céu ser azul ou vermelho à tarde. Então, esses são todos efeitos óticos e que podem ser ligados a componentes óticos. Temos aqui espelhos, lentes, polarizadores, filtros, separadores de feixe, o prisma aqui, que vocês já devem ter visto, fibras óticas. Agora, o que é a fotônica? A fotônica é um ramo muito novo. Ela foi estabelecida aproximadamente em 1960, quando o Myman conseguiu fabricar o primeiro laser. Fotônica vem de fose, significa luz. E ela é um novo campo de pesquisa que estava estudando como a matéria interage com a luz de uma maneira mais forte, de tal forma que a gente pudesse usar a luz para substituir os componentes eletrônicos. Então, o que são os componentes fotônicos? Você tem, por exemplo, cristais fotônicos, lentes fotônicas. Prestem atenção que elas não são essas lentes de vidro grandes, lisas. Olhem a escala aqui, 10 micrômetros. Isso é uma fração do seu fio de cabelo, quem tem cabelo. Nós temos aqui outros moduladores de luz, metamateriais, fibras fotônicas, polarizadores fotônicos. Todos esses materiais, eles têm dimensões do comprimento de onda da luz. Enquanto os anteriores, os óticos, eles eram muito maiores. Qual é a motivação da fotônica? Motivação da fotônica é que nós temos um espaço digital enorme e cada vez mais ele vai se ampliando. O que é o espaço digital? Então, vocês no Instagram, no Facebook, Snapchat, Google, YouTube, bancos, aeroportos, todo tipo de informação digital. E 5%, em 2016, foi medido que 5% de toda a potência elétrica gerada foi usado para processar esses dados em centros de comunicação. E o problema desses centros é que 5% pode ter sido usado para processar, mas muito mais foi usado para resfriar as máquinas que estavam processando esses dados. Porque vocês têm perdas muito grandes por circuitos eletrônicos. Então, vocês vejam aqui que os prédios têm andares completos só para usar refrigeração nesses dispositivos eletrônicos. E a luz, o que é a luz? A luz, ela não sobreaquece o sistema. Você não vai ter perda por efeito Joule à luz. A luz, ela não precisa desse resfriamento. Então, ela foi cotada a fotônica para substituir os produtos, a eletrônica. E na luz, a luz é a nossa matéria-prima na fotônica. E ela tem várias aplicações. Nós temos aqui sensores, biomedicina, lasers, fotônica integrada, isso aqui vai a parte de circuitos. E ela é muito interessante porque a gente pode
de escala nanométrica, como eu mostrei do chip, para as internets, quem tem internet com fibra ótica, certo? Viajando quilômetros. E o que é a luz? A luz, nós temos fontes de luz, né? Os lasers a gás, LEDs, diodo. Todas essas são fontes de luz que vocês conhecem. E ela é usada para muitas aplicações. Nas indústrias, vocês têm a parte de limpeza, usando laser, vocês cortam materiais, vocês têm a parte médica. E se vocês não sabem, seu celular, cada parte dele é usada com um laser diferente. Aqui são tipos de lasers, e cada parte do seu celular foram usados esses tipos de laser. E vocês vejam o mercado de laser em 2017, como é relevante. Assim. E a gente pode ir para uma escala ainda menor, que é onde a gente encontra algo chamado nanolasers, e é aqui que eu trabalho. Nessa escala menor, nós temos estruturas com 5 micrômetros. E um negócio chamado ponto quântico, onde ele vai liberar luz de uma maneira controlada. Aqui nós vamos investigar mais na frente. Mas antes de ir para lá, nós vamos falar um pouco da escala ótica. Então, como eu falei, nós temos a ótica geométrica, que são esses componentes óticos grandes, as lentes, os espelhos, ok? E a gente não considera propriedades ondulatórias. Aí, nós vamos descendo a escala e chegamos em propriedades descritas por periodicidades e efeitos ondulatórios. São as redes de difração e cristais fotônicos. E descendo mais, nós chegamos em uma coisa chamada metamateriais, onde a gente descreve parâmetros efetivos. Então, a ótica geométrica eu não vou falar muito, simplesmente a ótica de raios que vocês conhecem, lentes ou espelhos. E vamos direto para a ótica ondulatória. Primeiro, na ótica ondulatória, a gente tem o fenômeno de difração. O que é difração? É uma onda que consegue contornar certas barreiras. Por exemplo, uma fenda. E vocês veem isso no mar, aqui, certo? Como exemplo. Isso pode ser explicado como, ao encontrar certa barreira, por exemplo, a fenda, você cria novas frentes de onda, ok? Como cada pontinho aqui fosse uma nova fonte de onda gerada, que no final resulta nesses padrões. Vocês veem a rede de difração, por exemplo, nos CDs, tá? Onde um padrão da rede de difração é que você tem um máximo central, que é o máximo de intensidade, e a intensidade vai decaindo e ela também tem essas franjas, tá? É muito específico da difração. E ela é importante, porque a gente pode, por exemplo, ter que separar os comprimentos de onda aqui, ó, um espectrômetro com uma rede de difração. E por que isso é importante? Porque se a gente tem um certo material que absorve um certo comprimento de onda, a gente pode medir através do espectrômetro. Aqui, por exemplo, uma imagem eu não lembro se era uma estrela ou o quê, que você conseguia medir os componentes que tem nessa estrela através do espectrômetro, que é esse instrumento enorme aqui. Ele pode ser pequeno, pode ser grande. E a interferência? A interferência é um dos efeitos mais bonitos que tem, que nós vamos abordar mais à frente. A interferência é quando você tem ondas, não necessariamente eletromagnéticas, e você pode, ao adicionar duas ou mais, certo? Você pode ter interferência construtiva, por exemplo, quando você tem os picos aqui alinhados. Ou interferência destrutiva, quando você adiciona essas duas ondinhas, você vê que o pico está junto do vale, aí um anula o outro. Isso é interferência, é adicionar essas amplitudes, vamos dizer. E um experimento muito famoso, muito importante, é o experimento de dupla fenda,
que você tem uma onda monocromática, ou de um comprimento de onda só, passando por duas fendas. E o que acontecia quando a gente observava longe a intensidade dessas ondas? Você via franjas, ok? Essas franjas são resultados da interferência. Cuidado para não confundir interferência com difração. Difração, você não tem mais de uma fonte, certo? Você tem uma fonte e ela está passando ali da sua barreira. A interferência, você tem mais de uma fonte, então por isso você adiciona as amplitudes. A gente fala até que a difração, ela modula a interferência, porque aqui, por exemplo, vocês têm as franjas de interferência, mas porque você tem aberturas, elas vão ser moduladas pela difração. Então, no final, vocês veem que vocês têm aqui, nesse perfil de laser, a difração, que é essa longa, certo? Mas dentro tem as franjinhas da interferência. E aqui é um exemplo que vocês veem a difração modulando a interferência, certo? Com mais de uma fenda, 3 fendas, 4 fendas, vocês conseguem ter diferentes tipos da franja de interferência e a difração está sempre a mesma. E por que eu estou falando disso? São efeitos ondulatórios que estão ligados à fotônica de uma maneira muito especial, são os cristais fotônicos. Cristais fotônicos são resultados de interferência são estruturas periódicas, pode ser em 1D, 2D, 3D, e quando a luz atinge essa estrutura, ela pode interferir destrutivamente ou construtivamente, como está nessa imagem aqui, de tal forma que, às vezes, a luz pode se propagar dentro desse material ou pode refletir. E vocês conhecem muito bem esses cristais fotônicos. Um exemplo são as pedras, ok? Quando vocês têm, por exemplo, a opala, essas cores bonitas, se vocês olharem a opala microscopicamente, essa é a estrutura dela, ela é um cristal fotônico. Por quê? Porque certos comprimentos de onda conseguem passar e certos comprimentos de onda são refletidos. A periodicidade na natureza, que são cristais fotônicos, vocês têm a asa do pavão e muitos insetos, principalmente besouros. E a borboleta, essa borboleta azul, e o ser humano obviamente, ele sempre tenta imitar a natureza. Então, o que eles fizeram? Eles viram que necessitava de uma periodicidade aqui, foram numa sala limpa, fabricaram essa outro tipo de estrutura aqui e conseguiram esse material exatamente igual à asa da borboleta. Um cristal fotônico. Esses são, por exemplo, outros tipos de cristais fotônicos que a gente fabrica no meu grupo. São tubinhos muito finos e pequenininhos, vocês veem. O diâmetro deles é 200 nanômetros, ok? Esse aqui é o tipo de wafer que vocês deveriam ser fabricados. Então, obviamente, a gente não consegue vê-los a olho nu. E nós temos também fibras óticas. Fibras óticas vocês conhecem, provavelmente festas infantis, a gente usava para decorar, né? E a fibra ótica, ela funciona por reflexão interna, ok? Da luz dentro do vidro, porque em certos ângulos a luz não consegue mais escapar do vidro. Isso se chama reflexão interna total. E aí vocês têm o que acontece na fibra ótica. E nós temos o caso da fibra fotônica. A fibra fotônica nada mais é do que um cristal fotônico, onde a luz ela não consegue se propagar em certos comprimentos de onda. Então, ela fica contida nesse meinho aqui e se propaga sem perdas. E a vantagem é que vocês têm fibras de vidro, as fibras óticas, que vocês conhecem, elas não funcionam para todo o comprimento de onda, mas no visível. As fotônicas, a gente sempre pode fazer o design para acomodar o comprimento de onda que a gente quer que seja transmitido.
Temos também um tipo de, vamos dizer, fibra ótica, mas que não é a fibra, é uma estrutura no plano, num chip, são guias de ondas. Seria o análogo a uma fibra ótica, onde a gente pega o cristal fotônico, onde a luz não pode se propagar, aí a gente faz o seguinte, a gente abre um buraco neles, a gente fala um defeito, cria um defeito. Então, aqui vocês veem que não tem esses buraquinhos que são os cristais fotônicos. E aqui a luz se propaga. Então, aqui é outro exemplo de um cristal fotônico que a gente fez, da luz se propagando. Aqui um que eu estudei, que eu fiz, e como vocês podem ver no laboratório, esse é um laboratório usado para caracterizar esses tipos de estrutura. Não é organizado, não tem como ser. E como vocês podem ver, as fibras estão todas aqui na mesa. Elas não estão embaraçadas, elas só estão fixadas na mesa. Mas elas estão cumprindo o propósito. E um fato interessante dos cristais fotônicos é que, como eu disse, essa periodicidade faz com que certos comprimentos de onda se propaguem ou não dentro dessa estrutura. Então, um animal que vocês conhecem, o camaleão, ele, na verdade, é um cristal fotônico. A pele dele. Quando ele fica animado, a circulação aumenta e a estrutura da pele dele, ela fica mais distante. Então, certo comprimento de onda consegue se propagar ou ser refletido. No caso aqui, por exemplo, o vermelho é refletido. Então, o camaleão fica vermelho. A gente vê ele como vermelho. Quando ele está relaxado, a pele se contrai. Aí, você muda o comprimento de onda que é permitido nesse cristal fotônico e ele fica azul. E uma aplicação interessante é a biofotônica, porque a gente tem, por exemplo, dispositivos que tentam colocar um adesivo com cristal fotônico no coração, que vai fazer a mesma coisa que o camaleão. Se o coração vai ter uma contração ou vai estar relaxado, esse adesivo vai mudar de cor. E colocando um sensor perto, a gente consegue ver, por exemplo, se a pessoa está tendo alguma doença, algo do tipo. E nessa mesma escala dos comprimentos de onda, né, porque se vocês perceberam, os cristais fotônicos, eles estão na escala do comprimento de onda. Eles são estruturas que vão ter o tamanho aproximado do comprimento de onda. Outro dispositivo, não dispositivo, mas um instrumento desenvolvido lá na DTU, são os biobots. Então, eles não são robôs porque eles não são movidos com circuitos eletrônicos. Eles são movidos à luz. Como eles são movidos, são chamadas pinças ópticas, ok? Vocês têm um laser, e o laser ele tem certos pontos de foco. E nesse ponto focal, onde a luz é mais intensa, acontece um gradiente, se você colocar uma partícula próxima, que vai puxar essa partícula para esse centro. Isso é o princípio da pinça ótica, então você consegue manipular essa partícula. Aqui, por exemplo, tem uma luz, como se fosse esse meu laser, e que fica puxando essa partícula dentro dessa célula aqui. E lá na DTU, eles desenvolveram esses robozinhos, esses biobots, que são movidos à luz. Então, aqui eu tenho um videozinho, deixa eu só tirar o pointer, onde o biobot, ele tem uma antena, que não é antena, uma agulha, ok? Que vai servir para movimentar essa pedrinha aqui. Então, vocês podem ver que ele só é movimentado através de luz, ok? E a pedra
vai se movendo. E eles têm o tamanho de 60, 80 micrômetros. Então, isso é uma micropedrinha. Imaginem que isso seja algo dentro do organismo de uma pessoa. Então, eles estão sendo usados principalmente para estudar cirurgias ou muito pequenas e indolores, ok? E não só como movimentação dessas pedrinhas, como a parte mecânica, mas eles também podem ser usados para sugar amostras ou expelir certos remédios. Por exemplo, nós temos aqui um, e tudo isso sendo controlado por luz, ok? A luz está aqui em cima. Vocês vejam que essas pedrinhas, essas partículas de ouro estão sendo sugadas pelos biobots. Enquanto nessas aqui, elas conseguem ser expelidas. Então, vocês veem o poder que a luz tem, também de manipulação de microestruturas. Agora, nós vamos mais abaixo ainda na escala ótica e vou falar de metamateriais. O que são os metamateriais? Deixa eu voltar para o meu pointer. Metamateriais, eles têm dimensão muito menor do que o comprimento de onda da luz. Aqui são os cristais fotônicos, eles são aqui. Isso significa que a gente vai descrevê-los por meios, por parâmetros efetivos. Então, vocês já devem ter visto metamateriais, só não sabiam o que era. Os vitrais, por exemplo, de Notre Dame, esses vidros coloridos, são um tipo de metamaterial. E um exemplo muito interessante é a taça de Licurgo. A taça de Licurgo, quando ela é iluminada por fora, ela é verde. Então, você vê ela verde. Se você colocar a luz dentro dela, ela fica vermelha. O que está acontecendo ali? Então, isso... Daí vem a palavra meta. Meta significa além do convencional. Os metamateriais, como eles são muito menores que o comprimento de onda da luz, imagina aqui tendo um comprimento de onda da luz, a amplitude do comprimento de onda, ela ocupa muitas unidades desse metamaterial, certo? Porque eles têm todas essas estruturas repetidas. Isso é como se a luz visse isso como sendo meio homogêneo. Então, a gente fala que é teoria do meio efetivo, porque você tem um meio que, mesmo sendo discreto, com essas células unitárias pequenininhas, a luz vê como sendo homogêneo. Então, você pode até pensar em questão do átomo, certo? Nós somos compostos por átomos e não conseguimos vê-los. É a mesma coisa dos metamateriais. Os metamateriais, quando projetados de certas maneiras, eles funcionam, por exemplo, como lentes, são as metalentes, ok? Então, aqui é uma imagem microscópica das metalentes. Também podem aplicá-las, por exemplo, a um endoscópio. O endoscópio, vocês sabem que é aquele instrumento médico, né? Que aqui, por exemplo, é um catéter que entra, não sei, veia ou artéria, aí eu já não sei, não sou médica, mas entra, acho que na veia, porque a artéria tem uma pressão muito alta, e você consegue ver internamente os órgãos, né? O que eles fizeram foi colocar uma metalente aqui para melhorar a resolução das imagens desses órgãos, ok? Então, você tem imagens melhores com alta resolução. E uma outra aplicação, por exemplo, são moduladores. Aqui, esse foi o assunto da minha tese de mestrado, na FMG, onde nós criamos essas plaquinhas aqui que conseguem mudar a forma espacial da luz.
Então, aquele pontinho vermelho que vocês veem com o pointer, ele vira esse donut aqui. E, na verdade, essa a gente chama de kill plate, essas plaquinhas, estão sendo estudadas até hoje, e por um ex-aluno da PUC. O Rodrigo, ele agora está fazendo mestrado na UFMG e eu sou co-orientadora dele. Então, temos possibilidades sempre de colaboração com ex-alunos, com alunos na UFMG. E outra aplicação dos metamateriais são metahologramas. Vocês podem controlar a luz que passa através dos metamateriais, de forma que, por exemplo, a luz ela tem... a polarização significa a direção do campo elétrico se propagando na luz, na onda eletromagnética. Então, você pode ter ele na direção vertical, direção horizontal, até circular. Os metahologramas, eles vão diferenciar a projeção dessa imagem através da polarização. Por exemplo, aqui nesse desenho, se a polarização for horizontal, passando por esse metamaterial, a imagem que vai se formar vai ser a DTU. Se for uma polarização vertical, passando por aqui, vai ser meta. Então, vocês veem, esse aqui foi um trabalho do meu colega, e ele conseguia ver ou a palavra DTU sendo formada ou a palavra meta. E aqui, vocês veem que você pode formar um cachorro, um gato, e diferenciar as imagens. Outra coisa muito interessante, índice de refração negativo. Índice de refração é uma propriedade dos materiais, certo? Cada material tem índice de refração, o ar tem um, água, vidro, todos têm. E quando a luz passa de um material, de um índice de refração através de outro, ela é desviada. Isso é refratar por um ângulo, e isso acompanha algo chamado lei de Snell. Os metamateriais, eles podem providenciar algo muito específico, chamado refração negativa. Então, normalmente, o que a gente tem? A gente tem um copo vazio aqui, com ar, certo? E a gente não vê nada acontecer com o canudo. Se a gente enche com algum líquido, a gente vê o canudo um pouco desviado, certo? Que seria esse ângulo aqui. O índice de refração negativo seria ver o canudo dessa forma. Mas isso existe? Existe. Através de um metamaterial parecido com esse aqui. Eles conseguiram ver que, para certos comprimentos de onda-luz, o vermelho, o verde, seguia o caminho normal, ok? Vinha a luz aqui e era refratada por um ângulo. Mas até certo ponto, esse ângulo foi diminuindo, aí chegou a certo ponto, esse ângulo ficou negativo. Aí eles viram a refração negativa. E agora a gente pode explicar a taça também de Licurgo. O que está acontecendo nessa taça? Essa taça é feita de metamateriais. E esses metamateriais, eles também têm a propriedade chamada espalhamento. O que acontece é que a luz, quando interage com certas partículas de certo tamanho, ela espalha a luz certos comprimentos de onda e deixa transmitir outros. Quando vocês veem essas taças, essa taça, que é uma só, olhando aqui, vocês veem que as diferentes partículas de, por exemplo, prata e ouro, com diferentes tamanhos, podem espalhar comprimentos de onda diferentes, o vermelho, o verde, laranja. Então, só nessa imagem, a gente sabe que pelo menos tem 2 materiais envolvidos nessa taça. A prata e o ouro. O que está o verde e aqui o vermelho. E o que está acontecendo na taça? Ela tem as partículas de ouro e prata, 30 a 70 nanômetros. As pequenas partículas absorvem verde e azul, mas elas deixam passar o vermelho. E as grandes, elas espalham verde
e deixam passar esse rosa e amarelo. Então, a taça, quando ela é iluminada por fora, igual esse esquema aqui, elas vão refletir certos comprimentos de onda, por exemplo, esse vermelho mais escuro e o verde, por causa do espalhamento. E aí você vai ver transmitindo o rosa e o amarelo. Então, fica essa laranja. E esses são metamateriais porque são essas nanopartículas muito pequenininhas, muito menores do que o comprimento de onda usado. E os vitrais são a mesma coisa. São essas nanopartículas que espalham comprimentos de onda diferentes. Eles não é vidro pintado, são nanopartículas que, por processos de moendo, as pessoas moíam muito o vidro, junto com essas partículas, até dar cor. Então, vocês conseguiam ver essas diferentes cores dos vitrais, ok? Vocês podem ver aqui, por exemplo, o número 1, você tem prata e a cor vai ser o azul. Que é um exemplo de metamateriais fabricados pelo meu grupo. E, às vezes, dá problema. E um pedestal, por exemplo, pode cair. E claro que isso não é legal, mas acontece. Invisibilidade. Pode acontecer? Que invisibilidade? É a gente desviar os raios da luz de tal forma que eles consigam contornar o objeto que a gente não quer enxergar, né? Então, ou quando a gente enxerga o objeto, é que a luz passou por ele. Então, esse é o conceito de visibilidade. E o que os metamateriais conseguem fazer? Eles conseguem desviar a luz. A gente consegue como fala, fazer o design deles de tal forma que a gente manipule o caminho que a luz vai percorrer. Então, aqui é um exemplo muito interessante, que a luz vem por certo espelho, sem nada, e quando ela é refletida, eles conseguiam ver esse padrão. Aí, quando você tem tipo um quebra-mola aqui, coloca o quebra-mola, né, agora nesse espelho, o que acontece é que você tem um outro padrão. E o que eles fizeram? Eles colocaram um metamaterial, que eles fizeram o design por cima desse quebra-mola, esse triângulo laranja. E eles conseguiram o padrão inicial, como se nada estivesse lá. Então, eles conseguiram, vamos falar, reorientar a luz dentro desse material, desse metamaterial, de tal forma que o quebra-mola não pudesse ser mais visto. Aí ele ficou invisível. Isso também já foi usado com metamateriais flexíveis, é um ramo de metamateriais que você coloca, por exemplo, sobre a pele, imagina, principalmente na área de como fala, estética, né? Imagina que você quer esconder uma espinha. Aqui, por exemplo, é quando o material está no comprimento de onda certo, você não vê nada. Enquanto aqui, ele não está no comprimento de onda que ele foi projetado, aí você consegue ver, né, as espinhas, vamos dizer assim. Então, esses são os metamateriais. Então, tá. Acabamos a escala ótica. Acabou mesmo? Dá para ir mais para a esquerda? Dá para a gente ir mais baixo? Dá para a gente diminuir esses materiais ainda mais? A gente consegue. E chegamos no átomo artificial. E é esse o meu trabalho. Atualmente eu trabalho no Sparrow Quantum, na área de ótica quântica, envolvendo átomos artificiais, que são os pontos quânticos. Então, falar um pouco de átomos, o que dá emissão de luz. Emissão, você tem os átomos, você tem os elétrons, né? E quando você excita elétrons para outros níveis de energia, dentro desse átomo, ao decair, ele vai liberar luz. Então, esse é o princípio de emissão. Aí você tem diferentes tipos, emissão estimulada, emissão espontânea, mas
todos envolvem essa mudança de níveis eletrônicos. E o que são os pontos quânticos chamados átomos artificiais? São materiais semicondutores que têm aproximadamente 10 nanômetros de diâmetro, e eles imitam um átomo, de tal forma que a gente faz vamos dizer, um jeito mais simples, a gente cria níveis de energia entre os materiais semicondutores constituintes desse quantum dot, desse ponto quântico, de tal forma que, ao excitá-lo, a gente também consegue emitir luz, assim como um átomo. A diferença é que a gente consegue manipular esse ponto quântico, porque ele depende da fabricação. Então, dependendo do tamanho dele, por exemplo, aqui, um ponto quântico de mais de 100 átomos, faz com que o nível de energia dele seja pequeno. Aí ele vai emitir no vermelho. Se você aumenta, se você diminui a quantidade de átomos, ele fica menor, e ao mesmo tempo o nível de energia aumenta. Aí você emite no verde. Então, a gente manipula também, com o mesmo material, as diferentes comprimentos de onda que o quantum dot pode gerar. Então, aqui nessa imagem, não é material, não é nada, não é feito filtro, né? São, na verdade, pontos quânticos em líquido. Isso é até vendido facilmente na internet. Então, aqui é um exemplo de pontos quânticos e a luzinha que eles emitem, tá vendo? Você incide luz neles, laser, e eles vão provocar a transição eletrônica ali, e ao decair, o elétron vai emitir a luz. E como eles são fabricados, é um processo que chama crescimento epitaxial, tá? Que você forma essas ilhinhas aqui, porque você tem a rede cristalina, e em algum momento você coloca um outro material nessa rede cristalina que ela não bate certinho com o período. Então, isso força com que você cria uma tensão aqui que vai fazer eles emergirem aqui para cima. Aí você cria essas ilhinhas muito específicas. E aqui é uma imagem reconstruída do quantum dot, como vocês podem ver. Então, ele é considerado um átomo artificial porque a gente consegue manipular os níveis eletrônicos de tal forma que ele emita luz, mas ele é formado por vários átomos. Então, você não pode falar que ele é um átomo. Isso a gente chama de átomo artificial. Aqui, e outro exemplo nós temos os nanolasers, que são pilarezinhos contendo esses quantum dots, e que emitem luz de uma maneira muito específica. A gente consegue determinar a direção que essa luz é emitida através desses pilares aqui, que eles têm esses espelhos aqui. E uma aplicação em biologia, por exemplo, você pode colocar em volta desses quantum dots um material que é uma proteína, por exemplo, que vai se ligar a alguma uma partícula do seu corpo em certo órgão. Então, ela vai interagir, né, essa biomolécula vai interagir com o material ligante que você colocou, que é específico, né, igual a chave fechadura. E se você ingere esse quantum dot, que não necessariamente é tóxico, ele pode ir para tal órgão que você fez esse material ligante, vai se ligar a certa biomolécula e pode iluminar. Por exemplo, você quer que ele interaja com algum tipo de câncer, então você pode iluminar. Então, aqui é um exemplo de, se você colocasse a imagem, eu não lembro o que era isso, do brônquio da pessoa, sendo iluminada, luz visível, sem o quantum dots, você não vê nada, certo? Mas aí a pessoa ingeriu o quantum dots, foi iluminada com certo comprimento de onda, e aqui você vê os quantum dots emitindo num câncer que estava ali. E a minha área de circuitos fotônicos
o que são os circuitos fotônicos? A gente quer integrar tudo isso. Igual a gente pensa na eletrônica, a gente tem a fonte de voltagem, depois você tem os fios que vão levar a informação, e você tem os detectores. Aqui nós temos as fontes, tendo as fontes de luz, os canais de transmissão, as fibras ópticas, os guias de onda e os detectores. Então, esse é um exemplo de circuito quântico. Você tem aqui um quantum dot, por exemplo, que vai ser excitado. Você tem canais aqui levando essa luz e os detectores analisando. Tá? Isso aqui é uma imagem real de um circuito. Então, agora vamos falar de computação quântica para chegar no final dessa palestra, que eu já estou há 1 hora. Espero que esteja correndo tudo bem, já que eu não consigo ver ninguém. O professor Levi ainda está aí? O professor Levi está aqui. Depois eu vou com os alunos esmiuçar algumas coisas que você está falando, que logicamente você está dando muita informação num tempo curto. Eu imagino que algumas coisas os alunos vão ter alguma confusão. Por exemplo, você fala muito na estrutura ser pequena, né? Por exemplo, no nanomateriais, mas, na verdade, é o arranjo, né? A periodicidade que é numa escala muito pequena. Então, os alunos, às vezes, acham, por exemplo, o cristal fotônico lá da asa da borboleta, né? A asa da borboleta, ela não é tão pequena, mas o que é pequeno ali é a estrutura, é a estrutura, né? Então, algumas coisas assim, depois eu vou esmiuçar com os alunos, ok? Isso. Mas fica tranquilo, porque é claro que o tempo é curto, né? Eu lembro quando você deu o curso para a gente ali no mestrado, aí sim, a gente pôde tratar com mais calma cada um desses tópicos. Eu acho que uma coisa que eles têm que ter em mente é que é muito difícil entender tudo sempre numa palestra. Com certeza tem palestras até hoje que eu não entendo as coisas. Então, mas é sempre bom vocês já terem pelo menos um pouquinho de, talvez até humildade de tentar lembrar certas informações, porque mais para frente você pode pensar, eu ouvi isso em tal palestra. Então, mas eu estou perguntando se você está aí, porque eu queria que você falasse um pouquinho de dualidade onda-partícula, enquanto eu bebo água. Vamos explicar um pouco o que é a dualidade onda-partícula? Bom, então, o que acontece? Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Sim, então, o que acontece, né? Uma das características mais marcantes da física quântica é que o que a gente entende, né, como partícula, um corpúsculo, ele vai exibir também propriedades ondulatórias, né? Então, dependendo como você vai fazer o experimento, você pode ver o caráter, né, corpuscular dessa partícula ou o caráter ondulatório. Basicamente, o caráter ondulatório vai se manifestar, né, exibindo interferência, né? Então, um elétron, por exemplo, você pode fazer um experimento. Vamos com calma aí. Calma, calma, calma. Esse vai ser o próximo slide. Mas antes disso, vamos só falar aqui que partículas, vamos pensar primeiro na escala macroscópica, seguindo física clássica. A gente pensa partículas, por exemplo, até uma arma, ok? Está disparando a arma. Então, ela vai, normalmente, as balas vão Então, calma lá, Larissa, calma. se juntar aqui, certo? Você está correndo muito quando você está falando, vamos pensar em balas. Então, calma lá. Não, mas não fala dos elétrons, porque os elétrons vão depois. Vamos explicar esse slide com calma aqui. Você está tirando um monte de partículas em direção a duas fendas, né? Como se tivesse aqui duas portas, e as partículas clássicas, por exemplo, balas de metralhadora, elas vão exibir, né? Por exemplo, elas vão se juntar aqui em frente a uma porta e em frente a outra porta, né? Isso. Então, é o que vocês
esperariam ver na porta, né? Após a porta. Esses dois padrões aqui delas acumulando. E se você tem ondas, vocês veriam o padrão de interferência. E os elétrons? Pode continuar, agora você vai entender. Então, vamos lá, que figura aqui? Então, aqui, imaginem agora que ao invés daquelas partículas das balas, nós estamos atirando elétrons. Um a um. O que está acontecendo, professor Leve? você está atirando eles contra o quê? Duas fendas. Contra uma dupla fenda. Uma dupla fenda. Então, vai aparecendo gradualmente um padrão de interferência, ou seja, regiões claras, ou seja, onde tem muitos elétrons, e seriam regiões escuras, onde você não tem elétrons. Então, você vê aqui essas franjas, né, as franjas claras, né, seriam regiões onde você vai ter muitos elétrons, e as regiões escuras, onde tem poucos elétrons, que é análogo ao que aconteceria se você fizesse esse experimento com luz laser. Você vai ter regiões claras, né, e escuras, que são as chamadas franjas de interferência. Mas então, a gente volta ao título anterior. E qual que é o título anterior? Dualidade onda-partícula. Por quê? Porque o elétron, vocês conhecem como sendo partícula, mas vocês podem ver que ele se comporta como onda também. Então, o que é o elétron? O elétron não é aquela foto bonitinha, o átomo, não é aquela foto bonitinha com elétrons bem posicionados em volta do núcleo. Na verdade, ele é uma distribuição de probabilidade em volta do núcleo. E essa distribuição de probabilidade foi dada, chamada interpretação de Copenhague, que a gente atribui ao elétron algo chamado função de onda. Essa função de onda ela é associada à probabilidade de encontrar o elétron no espaço. Ela permite calcular a probabilidade, né? Ela não é Isso, não é a probabilidade. E o comprimento de onda do elétron, por exemplo, para vocês terem ideia, ele é dado por algo chamado comprimento de onda de de Broglie. E ele é na escala de Angstrom, 3,9 vezes 10 a menos 10 metros. Então, é do tamanho do átomo, isso. E vocês imaginarem esse comprimento de onda. E aqui a gente volta para o Instituto Niels Bohr. Por quê? Porque essa interpretação de Copenhague foi dada pelo fundador do Niels Bohr Institute, o próprio Niels Bohr, que é esse cara aqui. E lá no Instituto a gente ainda consegue ver até a sala dele, onde ficava a escrivaninha e tudo. Aqui nós vamos agora pelo princípio da superposição, algo extremamente importante, porque vocês viram a dupla fenda, e nós vamos associar agora o que são os estados quânticos aqui. Nós temos o gato de Schrödinger, o famoso gato de Schrödinger. Ele está vivo ou ele está morto? Qual que é a história desse gato? Vocês colocam um gato numa caixa e lá tem um material radioativo e um contador Geiger. E esse contador, se ele captura a radiação, se ele detecta a radiação, ele vai quebrar um veneno. Então, enquanto em um espaço de tempo onde a gente não sabe se o material radioativo foi liberado ou não, o gato pode estar vivo ou pode estar morto. Ou os dois. Ou nenhum dos dois. O que acontece ali? O que acontece é o que a gente chama de superposição, que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. E também nós temos o material radioativo emitindo e não. E nós só vamos saber como realmente está o gato quando a gente abre a caixa. Então, essa é a história do gato Schrödinger. E o que chama o princípio da superposição?
é que nesse momento que a gente não sabe se o gato está vivo ou está morto, a gente fala que eles estão os dois, esse é um estado de superposição, que essa aqui é, por exemplo, a função de onda descrevendo o gato, psi, o famoso psi, a gente pode falar que ele está vivo e morto. E como a gente pode associar a dupla fenda aqui? Imagina que o gato vivo seja a fenda da esquerda e o gato morto da direita, por exemplo. Nós temos dois estados ali. Enquanto a gente não mede, a gente não sabe, por exemplo, por onde o elétron passou. Se ele passou pela fenda da direita ou se passou pela fenda da esquerda. Então, É a mesma situação. Deixa eu só falar uma coisinha, Larissa. Fala uma coisa. Não fala do observador, o observador vai depois. Não. Eu só quero falar o seguinte. Esse exemplo sempre é usado, né, para ilustrar a superposição, gato vivo superposto com gato morto. Né? A gente tem experimentos quânticos, o pessoal chama estados do tipo gato de Schrödinger, mas, na verdade, um corpo macroscópico ele não pode exibir essa propriedade de superposição, porque ele tem uma coisa que chama decoerência. Né? Depois, quando os alunos forem fazer quântica lá, eu vou até explicar para eles. Né? Eu não quis entrar agora, não. Ele é usado para ilustrar essa superposição de estados, mas, na verdade, um corpo macroscópico igual a um gato, ele não consegue ficar nesse estado de superposição. Né? É só o primeiro exemplo bem ilustrativo, né, do gato. Mas, sim, por isso que a gente avança para a dupla fenda, a gente não vai usar mais o gato, certo? Porque agora a gente está usando que os elétrons podem ir por uma fenda ou para outra. Qual que é o estado dos elétrons? Os estados dos elétrons estão uma superposição entre a fenda da direita e a da esquerda. O que acontece quando nós temos um observador? Então, vocês imaginem que os elétrons passando pela dupla fenda e vocês têm esse padrão de interferência, certo? Assim que eu coloco um observador, que pode ser um detector, por exemplo, que me dê a informação de por onde os elétrons passaram, sendo pela fenda 1 ou 2, pela fenda da direita, da esquerda, o estado de superposição ele colapsa. E você volta para o experimento corpuscular. Isso chama-se colapso da função de onda. Então, aquela distribuição de probabilidade do elétron na posição do espaço, ela colapsa quando você faz uma medida. Então, a posição fica bem definida. Então, é a mesma coisa de você abrir a caixa e observar se o gato está morto ou está vivo. Então, ali você vai ter uma resposta só, ok? Você não vai ter mais a possibilidade das duas. Então, vocês viram tudo elétron, elétron, elétron. Partícula pode se comportar como onda, e a onda pode se comportar como partícula. Vocês até conhecem o Einstein, né, com relatividade, mas foi isso que ele ganhou o prêmio Nobel? Não foi, não. Ele descobriu o efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? Jogou fótons, jogou luz em um material condutor e viu os elétrons saindo. E isso foi uma troca de momento entre... Ali ele percebe que a luz carrega momento, certo? E consegue expulsar os elétrons do material. E aí você chega com o fóton. O que é o fóton? Quanta de energia eletromagnética? É um pacote de energia, certo? Quando você diminui até uma unidade fundamental, a energia da luz, ela chega a ser o fóton. Ele não tem massa, se movimenta na velocidade da luz, e ele, assim como o elétron, vai atuar como partícula ou onda. E vocês veem aqui que o fóton também realiza interferência, certo? Obviamente, porque ele também é uma onda. E quando você tem informação, por exemplo, de que caminho ele passou da dupla fenda, ele vai virar o experimento corpuscular, né? A característica de partícula.
E por que agora eu estou falando de fóton? Porque a computação quântica ele é fundamental. Então, esse aqui é um mercado, por exemplo, de computação quântica, né, da física em geral quântica. Você tem redes quânticas, quantum criptografia quântica, simuladores. O que é tudo isso? Todos esses sistemas vão usar fótons. De diversas maneiras para solucionar problemas, por exemplo, reações químicas. Vocês não conseguem simular reações químicas de uma maneira eficiente em computadores clássicos. Então, vocês precisam de uma complexidade muito alta nesses sistemas. E o que são fótons únicos? Por que a gente precisa de fótons únicos nesses computadores quânticos? Porque eles são a medida... Oi? Vamos falar um pouquinho, primeiro, da computação quântica, que ela usa, né, como se vocês fizessem um esquema de computação em paralelo. Ah, não, mas isso eu vou mostrar depois. Ok? Eu vou mostrar depois. Primeiro, eu preciso mostrar que o fóton é a nossa matéria-prima ali para fazer a computação quântica. Porque o que acontece? Assim como vocês viram que para a dupla fenda, né, vocês precisam de fótons ou elétrons indistinguíveis, é uma palavra um pouco diferente, porque uma vez que a gente sabe qual o elétron que foi para tal lugar, não vai ter mais interferência, a gente precisa que os fótons sejam indistinguíveis para fazer operações, e ao mesmo tempo que eles sejam puros. O que significa ser puro? Significa que eu estou mandando um a um do jeito que eu quero, da frequência que eu quero, igual uma arminha. Então, aqui é uma imagem do chip do Sparrow, tá? Com o qual eu trabalho, e a gente emite uma luz aqui, e vai ter esse wafer, a gente chama wafer, esse material, ele é cheio de pontos quânticos que vão ser excitados de uma maneira muito específica, com esse ambiente de cristal fotônico em volta, que vai selecionar um ponto quântico só, o comprimento de onda de um ponto quântico, e vai ser transmitido por esse guia de onda e medido depois. Então, aqui eu tenho só um videozinho para mostrar realmente como o chip funciona. Então, vocês veem que aí você tem a parte elétrica, ela só controla o comprimento de onda, aí o fóton é gerado, sai do cristal fotônico, e ele sai com indistinguível e puro, que é um só que a gente está lançando. Então, esse é o princípio de funcionamento do nosso chip. Ou e por seja, que a gente... Você produz um único fóton, você tem garantia que é um único fóton. Único fóton, é isso. E que o próximo vai ser produzido, vai ser praticamente igual ao outro. Porque eles não vão ser distinguíveis. Então, e aí você tem um fóton. Um fóton, nós podemos fazer muitas coisas com o fóton. E uma delas é fazer com que ele entre em uma superposição de estados. Igual vocês viram no experimento de interferência, a gente pode jogar fóton a fóton, ou elétron a elétron, e ele vai estar numa superposição de estados que vão para a fenda da direita ou fenda da esquerda, certo? Na superposição a gente fala até I, não ou. E o qubit é a unidade de informação quântica. Ela representa justamente essa função de onda que está numa superposição de estados. Então, o que é o bit? O bit clássico de computação, você tem o 0 e 1. Todos os sistemas que você tem no seu computador, os programas, no final, quando você olha na escala mais fundamental, eles são escritos em 0 e 1. É a escala binária, é a linguagem binária. Os qubits, eles são muito poderosos. Por quê? Porque eles não são 0 e 1. Eles são 0 e 1 ao mesmo tempo. Eles estão numa superposição de estados. Então,
eles são a dupla fenda, eles são íons, por exemplo, em estado excitado ou estado fundamental, eles são defeitos em sólido, semicondutores, os quantum dots semicondutores, eles podem ser um qubit, tá? Materiais supercondutores, como fala? Nanowires são... Esse é mais difícil. Cabo. São fios, são nanofios, são nanofios com defeitos topológicos, é um pouco difícil de explicar isso. Mas, então, todos esses são estados, são sistemas que você pode criar uma superposição de estados e que podem operar, funcionar igual os bits funcionam, só que agora o qubits. E eles são tão importantes porque você pode ter essa esfera, que chama esfera de Bloch, é onde você distribui a sua superposição de estados entre 0 e 1. Porque antes você tinha ou 0 ou 1 e acabou. Mas eu posso ter 70% de chance de ter 1, 30% de chance de ter 0. Então, a probabilidade também, a gente brinca com probabilidade quando você está mexendo com ótica quântica. O que é o emaranhamento? É uma outra propriedade muito importante que a gente usa em computação, que é quando você tem sistemas unidos de uma maneira muito esquisita. Por exemplo, o gato de Schrödinger, quando eu estava falando para vocês, tinha um material radioativo lá dentro. O que eu não falei é que aquele material radioativo está emaranhado com o gato. Por quê? Porque quando o material radioativo não está decaído, né, ele não vai liberar a radiação que ia ativar o martelo e liberar o veneno, o gato está vivo. E quando o material radioativo libera a radiação, o martelo cai, quebra o veneno e o gato está morto. Então, o que é tão interessante do emaranhamento? É que quando você tem uma superposição de estados, por exemplo, Alice e Bob, eles têm uma superposição de estados para cima e para baixo, e Bob também, para cima e para baixo. Se eles estão emaranhados, se eu fizer uma medição em Alice, onde a função de onda dela vai colapsar para um resultado, por exemplo, para cima, eu tenho certeza que o Bob estará para baixo. Que é um outro exemplinho. Por exemplo, eu tenho fótons emaranhados aqui, um vermelho e um azul. E estão em uma superposição de estado. O 1 está vermelho e azul, e o 2 também. Se o 1 for vermelho, eu tenho absoluta certeza que o 2 vai ser azul. E se um for azul, eu tenho a certeza que o 2 é vermelho. Esse é o princípio de emaranhamento. E não tem absolutamente nenhum canal de comunicação entre os dois que me faça falar que o 1 era vermelho, então o 2 vai ser azul. Eu não estou mandando nenhuma comunicação entre 1 e 2 para virar e falar, você vai ser o azul, lembra disso? Não, é instantâneo. Isso é o que faz da mecânica quântica algo tão fantástico. Isso vai além da nossa compreensão. E uma rede quântica, então o que é a rede quântica? Ela tem núcleos com nós, certo? Que são as fontes, por exemplo, geradoras, ou então partes do sistema onde vão ser feitas operações, então são nós. Vocês têm canais, que é onde a informação vai se propagar, a fibra ótica, guias de onda, esses são os canais. E nós temos o emaranhamento, que são a propriedade que vai ligar esses canais, que vai ligar a informação entre esses canais. Então, aqui, por exemplo, só um exemplo de um sistema de uma rede quântica. Por exemplo, eu posso criar um estado aqui, que vai ser em Charlie, no laboratório 1, que vai estar emaranhado com Alice, uma longa distância por fibra ótica. E, ao mesmo tempo, em um outro laboratório, eu posso ter um Bob. E o Bob pode também ter um outro tipo de estado emaranhado com o Charlie ou com Alice. Então, você começa a formar coisas mais complexas.
E aí você entra a parte de computação, que são algoritmos. Algoritmos quânticos são operações em paralelas que vocês fazem com esses estados emaranhados, que nós fazemos com esses estados emaranhados, de tal forma que em um outro sistema você consegue reconstruir a informação de quem emitiu a informação, e de uma maneira muito segura. Porque, por exemplo, aqui nós temos um estado emaranhado e a Alice preparou o estado dela. O que ela fez? Ela resolveu emaranhar com aquele estado. Então, ela emaranhou 2 vezes. Ela emaranhou, já tinha um estado emaranhado e ela emaranhou com ele de novo. Depois de emaranhar, Bob recebeu esses estados, ela quebrou o emaranhamento e mandou um único estado para Bob. Bob quebrou aquele emaranhamento, mas reconstruiu o estado de Alice porque ele acabou ficando com uma parte do emaranhamento com ele. Então, assim, eu não quero entrar em detalhes porque tem toda a parte de algoritmos e tudo, mas é uma maneira de você reconstruir a informação que foi emitida no início de uma maneira muito segura, porque você não tem um canal de comunicação entre as partes do emaranhamento, que vai falar o que cada um vai fazer. Eles estão ligados de uma maneira muito complexa, que a gente nem entende direito. E um circuito quântico, por exemplo, fotônico, parece esse aqui, ó. Isso foi feito até pelos meus colegas. É um tanto de guias de onda e interferômetros. Então, eu quero mostrar também, e obviamente, como você faz a computação com instrumentos ópticos, espelhos, lentes, chips. Aqui sou eu no nosso laboratório. Vocês veem aqui a mesa ótica, que é essa cheia de furinhos, onde a gente coloca os componentes para que eles sejam estáveis, porque esses materiais são extremamente sensíveis. Isso aqui é algo chamado beam splitter, que é um interferômetro, que vai dividir a luz em dois e eles vão se ligar novamente, aqui vai acontecer interferência. Então, é um tipo de operação que a gente pode fazer. Esse é o laboratório de ótica quântica. Vocês veem como as coisas são dispostas. Aqui são muitos lasers, cada um comprimento de onda diferente, fibras óticas para levar essa luz em várias mesas. Nossas mesas, nós temos esses pés enormes, porque para absorver vibrações, ok? E eu queria mostrar essa animação, que ela é fantástica, porque ela fala tudo o que representa a computação quântica de um jeito muito simples. A física quântica é você mudar as regras de probabilidade. Então, a computação nada mais é do que fazer os algoritmos interferirem, fazer as ondas interferirem, os fótons interferirem, de maneira que no final você tenha a probabilidade convergindo para uma solução definida. Por exemplo, aqui vocês têm cada quadradinho desses são portas lógicas, são operações feitas em cima dos fótons. Isso vai mudar as amplitudes de probabilidade, a probabilidade de tal evento acontecer. E quando você vai evoluindo, cada dessas operações, elas vão mudando as probabilidades até chegarem em uma determinada medida, até uma solução final. Então, também o desafio de quem faz os algoritmos quânticos é como fazer essas operações de tal forma que a gente consiga a solução que a gente quer. Então, isso também é muito complexo. Aqui, por exemplo, vocês têm os qubits e eles vão operar com as amplitudes de tal forma que depois de fazer todas as operações, a gente vai convergir para uma determinada probabilidade. Então, é assim que funciona a computação quântica. É um tanto de interferômetro, vamos dizer, igual a dupla fenda, mudando a amplitude
ali mudando a probabilidade de encontrar tal partícula em determinado estado, até que ela converja para um valor final e que é solução do sistema que a gente quer. Larissa, Então, oi. só para te atualizar, porque eu imagino que você não esteja com o relógio aí, são 6h25, a gente vai até às 6h50, mais ou menos. Aí eu imagino que os alunos vão querer ter algum espaço para fazer perguntas e tudo mais, mas só para te colocar a par do tempo, tá bom? Tá, mas Obrigado. eu já estou no meu penúltimo slide, eu acho. Beleza. Então isso é computação quântica, é brincar com amplitudes, vamos dizer assim. E não é algo fácil. Uma coisa que eu quero mostrar é que não é a quântica, física quântica, envolve tantas coisas, não é uma pessoa só fazendo todos os algoritmos ou a parte das fontes, os quantum dots, não, é muita gente especialista na parte dos algoritmos, porque eles são muito difíceis de serem desenvolvidos. É muita gente trabalhando com as fontes também, que são muito difíceis de ser fabricadas, a parte de caracterização, então tem vários esforços envolvidos. E um computador quântico, então, como vocês viram, ele consegue calcular, ele usa qubits como a unidade fundamental de informação, enquanto o clássico é 0,1. A potência dele, ela é exponencial com os qubits, com o número de qubits, enquanto no computador clássico ela é só relacionada ao número de transistores, ok? E não vou falar da parte de erros e tudo, mas os computadores quânticos uma coisa muito importante, eu acho que vocês têm que entender que eles não são feitos para fazer as nossas tarefas do dia a dia, não é para escrever um Word, algum documento, ou um PowerPoint, não. Eles são usados porque os computadores atuais, eles conseguem fazer isso. Eles têm uma complexidade maior, os computadores quânticos, para lidar com problemas, por exemplo, de resolver essas reações químicas, igual eu falei, que você tem que simular moléculas, ver cada grau de liberdade das moléculas, ou a parte de criptografia, a parte de segurança. Então, não, são também coisas muito específicas que eles podem ser usados, porque também são caros, obviamente. E no final, para ligar as coisas, a gente tem, então, o chip que cria os fótons únicos através dos pontos quânticos, e esses fótons únicos vão para outros chips ou outros sistemas, por exemplo, uma mesa ótica, que vai fazer as operações em cima desses fótons, que são indistinguíveis e únicos, ok? Então, isso é um computador quântico. E só para finalizar, onde são criadas essas coisas todas fabricadas? São na sala limpa, ok? A sala limpa é um ambiente chamado limpo, ele tem controle de partículas e até, por exemplo, certos materiais não podem interagir com a luz visível, né? Então, tem salas até com certos comprimentos de onda de luz, por exemplo, a sala amarela. Então, é lá que a gente fabrica tudo, máquinas extremamente sofisticadas. Aqui nós temos, e por que é importante? A gente trabalha com materiais tão minúsculos, uma escala tão pequena que, por exemplo, uma poeira pode contaminar, né, certo material, certo dispositivo. Então, a gente precisa ter um controle de partículas permitida no ambiente, tá? Então, a sala limpa, ela tem esses requerimentos. E aqui, por exemplo, é a foto de como a gente fabrica um chip, tá vendo? Isso aqui a gente chama de wafer, o cara segurando aqui, cheio de dispositivos dentro do wafer fabricado. Isso aqui é um outro. E diversos materiais podem ser usados para o processo. E não pensem que sala limpa é só coisa de universidade, coisa pequena. Por exemplo, o James Webb Telescope, que foi enviado esse ano, ele foi feito numa sala limpa, porque ele precisava não só de um ambiente sem contaminação, mas processos de fabricação extremamente precisos para fazer esses espelhos aqui.
de ouro. Então, todos esses componentes precisam desses ambientes bem controlados. Então, assim que a gente se veste na sala limpa, é um ambiente bem interessante. Então, com isso, eu acabei. Gostaria de agradecer. Se tiverem dúvida, pode falar. Se tiver dúvida sobre física, sobre viver fora do Brasil, pode falar também. E é isso aí. Bom, Larissa, eu vou para a Praça da Liberdade agora da aula, ok? Adeus. Cuida das perguntas. Então, tchau. Obrigado por dar a palestra. Muito bem, muito obrigado, Larissa. A palestra foi ótima. Para quem não te conhecia como eu, assim, não fica dúvida, depois de 5 minutos, não fica dúvida que você é filha da Levi. Porque, além do jeito de falar ser muito parecido, a didática também foi incrível. Assim, você Obrigada. expressou super bem, com calma, de forma detalhada. Eu achei super legal. Até as coisas que a gente já conhecia, né? Por exemplo, os efeitos, fenômenos básicos da ótica. As ilustrações que você trouxe, eu achei super legal, fiquei me inspirando aí para atualizar a aula e tal. Então foi muito legal. A Joyce, a professora Joyce está aí também, a coordenadora do departamento. Joyce, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí para se manifestar. A gente já tem algumas perguntas aí também, mas Joyce, fica à vontade, vai lá. Isso. Boa noite, pessoal. Vamos falar aqui um pouquinho. Só não vou abrir minha câmera, porque eu vou contar para vocês onde eu estou. Estou na porta do colégio, aqui esperando eles saírem, né? Mas estou aqui acompanhando, estou assim, encantada, né, com a sua apresentação, com a sua fala. Aqui no curso de Física, eu leciono a disciplina de estrutura da matéria, né? Eu levo depois, no período seguinte, da quântica para os meninos. E, né, você trouxe temas assim que eu estou discutindo em sala com os alunos, só que você trouxe uma fala diferente, mostrando a aplicação, né? Às vezes a gente discute aqui na academia de um ponto de vista muito teórico, né? E aí você trouxe, né, o ponto de vista experimental também, né? A fala teórica muito bem colocada, né? Mas também as aplicações. Então foi assim, né? Pensando aqui nos meus alunos que estão presentes, né? Nessa palestra, acho que encaixou como uma luva também, assim, né? Como possibilidades, né? De aplicação para o que a gente está estudando agora, né? E é isso que o Ricardo falou, né? Está na cara aí que é filha do Levi, né? Pela calma, pela clareza em expor as ideias, um tema tão complexo, né? Difícil, tão complexo, né? E você conseguiu muito bem traduzir numa linguagem, né? Mais acessível, né? Então é isso, te parabenizar, te agradecer muito pela disponibilidade. O horário aí para você não foi um horário muito favorável, né? Mas mesmo assim, né? Com toda a disponibilidade, não, mas tá tudo bem. Aceitou, né? Em vir conversar com a gente. Então, e desculpa por não estar conseguindo abrir a câmera. O horário para mim que ficou um pouco complicado aqui nesse final. Não tem problema. Obrigada, viu? Beleza. Larissa, temos 3 perguntas, além de vários comentários, né? Parabenizando pela palestra. Você deve estar vendo aí os comentários também. Agora eu consigo ver, sim. Legal. O pessoal comentando que gostou muito. A primeira pergunta foi a do Elvis. Você deve ter achado ela aí já, mais para cima. Ele perguntou o seguinte, ó. Materiais que exibem a característica de desviarem a luz ao ponto de se comportarem como objetos transparentes também podem ser aplicados para testes aproximados, laboratoriais de previsões da teoria da relatividade geral. Lembrando que uma das primeiras previsões da TRG, né, foi justamente o desvio da luz devido a um campo gravitacional, e assim algumas propriedades do objeto transparente simulariam um certo campo gravitacional. Olha, eu acho que a gente está falando de efeitos diferentes. Quando a gente usa a teoria da relatividade geral, você está falando de campos gravitacionais intensos, desviando a luz de lugares muito distantes. E aqui a gente está usando
uma simples conexão com a matéria. Então, esses materiais transparentes, o que a luz está fazendo ali? Ela só está interagindo com eles, não tem campo gravitacional mudando a orientação da luz, a propagação da luz, a direção de propagação. O campo gravitacional ele não está fazendo nada ali. O que está é realmente um material que tem índices de refração diferentes. Então, o índice de refração, o conceito de índice de refração, na verdade, ele tem um passo para trás, digamos assim. Dentro do índice de refração, você tem uma coisa chamada permissividade. E a permissividade é uma característica de como dipolos dentro desse material eles se alinham ao campo elétrico. E porque você tem diferentes materiais, eles se alinham de uma maneira diferente com o campo elétrico. Então, é essa diferença que faz com que a luz ela siga caminhos diferentes quando você muda de um material para o outro. A gente fala que essa permissividade é a medida de como você consegue rotacionar a luz, dar o torque na luz para que ela se alinhe a tal material. Então, não tem a ver com a gravitação. A próxima pergunta é o do Guilherme, se eu não me engano. O Guilherme está com a mão levantada? Sim, tá. Altair. Primeiro eu queria parabenizar a palestra, que foi incrível, foi muito legal, e foi muito mais legal ver por que o Levi fala tanto na aula sobre a Larissa e como que ele fica tão feliz. Mas a minha pergunta é porque antes de entrar no curso, eu via a área da computação quântica, assim, eu ficava meio viajando e maravilhando se um dia eu poderia trabalhar com ela. Aí hoje no curso, simplesmente na sua palestra, eu fiquei, tipo, encantado, acho que muito mais maravilhado ainda. E eu queria saber se a fotônica seria a melhor área assim, para seguir, para trabalhar com a computação quântica, visando no futuro, ou até mesmo, sei lá, pelas universidades aqui, igual você falou, que trabalhou no FMG e tal. Não necessariamente, porque a ótica quântica, você não precisa de estar trabalhando com nanomateriais. Você não precisa ter essa interação com nanomateriais para que ela aconteça, porque você pode ter os experimentos, por exemplo, com aqueles espelhos, as lentes e tudo. Então, por exemplo, a dupla fenda, você não precisa de ter uma coisa muito sofisticada, igual numa sala limpa. Então, e para descobrir o que trabalhar na ótica quântica, porque é tão grande o campo, você pode ir para a parte de desenvolver algoritmos, que é a teórica, você pode ir para a parte de laboratório, você pode ir para a parte de fabricação, então isso também depende muito do que você gosta de fazer. Eu comecei com a parte de laboratório, com o professor Carlos Henrique Monk, e, obviamente, você também vai ter cursos, fazendo mestrado, doutorado, então aí você vai se alinhando. Mas você não precisa de começar com uma sala limpa, ninguém começa na sala limpa. Você começa estudando os livros primeiro, que é a quântica, depois vendo, olha, estou em mais interesse em teoria. Aí tem a teoria da computação. Também, não só computação, mas também em escala mais fundamental. A gente, por exemplo, trabalha na teoria de quantum dots. O que são os quantum dots? Como a gente pode fazer a dinâmica dos quantum dots, tipo, os elétrons podem ser excitados em tais níveis, como a gente controla esses níveis de excitação. Sabe, tem muito mais física ali do que não é só fazer algoritmos. Tem outras questões fundamentais também. Então, depende muito do que te interessa. Teoria, prática. Aí, falando muito com os professores também. Uma coisa que eu acho que falta nos alunos é, talvez, a coragem de chegar e conversar com o professor para ver, será que eu posso fazer isso? Será que é interessante? Me dá uma ajuda para eu descobrir o que eu quero? Entende? Então,
Mas, igual eu falei, agora eu estou com o Rodrigo, ele foi da PUC, ele está fazendo mestrado lá, então ele está fazendo as matérias de ótica e de ótica quântica, e eu estou orientando. Então, é sempre acessível. Sim, sim. Semestre que vem eu vou ter quântica com o Lev, eu vou ficar enchendo o saco dele para ver o que eu acho, o que eu descubro um pouco sobre o que eu gosto. É Então. isso. Obrigado, tá? Foi muito legal, Larissa. Beleza. O Rafael perguntou, foi um comentário barra pergunta, né? Muito interessante a fala. Uma coisa que fiquei muito curioso foi sobre a construção dos nanobots. É complexo. Os nanobots. Deixa eu ver se eu tenho. Lá tinha uma foto, eu acho. Só voltar aqui. Então, os procedimentos da sala limpa, eles não é. Obviamente não é tão simples. Deixa eu só compartilhar aqui. Porque envolve muitos procedimentos de fabricação. Ai. Aí. Os nanobots, o que acontece? Existe um processo de fabricação na sala limpa, eles são muito demorados. Eles podem demorar até meses. Porque a gente recebe um wafer, igual aquele que eu mostrei no final, e aquilo é uma matéria-prima. E você começa a fazer muitos procedimentos químicos em cima daquilo. Então, você pode fazer procedimentos que você deposita algo, e depois de depositar, você vai crescer outras coisas em cima, por exemplo, os quantum dots, ou então você vai corroer esse material. Então, existem muitos processos de fabricação. Esse de corroer, por exemplo, chama etching. Aí, o processo de etching, você tem muitos reagentes, você tem wet etching, que vai usar líquidos, ou você tem dry etching, que vai usar gás, por exemplo, plasma. Então, são muitos procedimentos. Então, é um pouco difícil de entrar em detalhes sobre os nanobots. Eles usam um procedimento chamado two-photon polymerization, que é polimerização de 2 fótons, que basicamente é uma impressora em 3D usando um laser, que você pega o wafer, coloca um material chamado fotorresistor, que ele vai interagir com a luz, e a luz, vem um laser muito específico, e ele vai endurecendo, ele é focalizado, e onde é o foco, ele vai endurecendo dentro desse material. E ele vira esses carrinhos que você está vendo aqui. Tá? E esse aqui é a foto do wafer. Aí eles saem dessa forma. Aí depois, nesse processo, você tira a parte que não foi endurecida. Chama lift off o processo, que é a retirada do que não foi endurecido. E aí você fica com essa forma. Então, a sala limpa é também uma receita de fazer bolo. Você sempre tem que treinar, por exemplo, para as máquinas e tudo. Quem tiver interesse em ver como é uma sala limpa, tem o site da DTU disponibiliza um tour virtual da sala limpa. Então, é assim que são os nanobots. É um pouco difícil de explicar, mas tem na internet também. Obrigado. Deu para ter uma noção de como que, pelo menos uma noção geral de como que é o processo de fabricação. Nós temos mais 2 perguntas. A Poliana perguntou qual o intervalo temporal para o lançamento dos fótons no chip que vocês fabricam. Esse intervalo não pode tornar possível rastrear a trajetória do fóton lançado. E o Marcelo perguntou, com a polarização é possível fazer portas lógicas? Sim, então,
Com a polarização é possível fazer portas lógicas. Polarização é um tipo de qubit, que, por exemplo, a gente pode ter a polarização vertical ou horizontal. Você pode ter um qubit que está numa superposição de estados entre polarização vertical e horizontal. Você tem polarização circular, direita e esquerda. Você também pode ter um qubit com superposição de polarização circular, direita e esquerda. Então, polarização também é vamos dizer, uma unidade de qubit que você pode usar, assim como você tem a dupla fenda, direita, esquerda, ou você tem estados e tudo. Dos fótons. Os fótons, a pergunta dos fótons. O intervalo de tempo entre eles é em torno de picosegundos. Então, não é algo que a gente tenha o controle espacial no laboratório, digamos, para medir, assim. Mas existem outros truques que a gente consegue fazer para que a gente consiga medir por onde eles passam. É uma coisa chamada apagador quântico, que é assim que você consegue colocar no caminho do fóton algo que dê informação que ele pode passar por aquele caminho, a gente consegue detectá-lo de alguma forma. Então, em torno de picosegundos, a frequência desses fótons únicos é muito rápida, mas existem meios nos experimentos de lidar com isso e detectar se for necessário ou não. Acho que era essa a pergunta. Certo. Muito bem. Larissa, mais uma vez, queríamos te agradecer demais aí pela palestra. Fechamos com chave de ouro a Semana da Física. Nossa, tô chocada agora que eu tô vendo, tem mais de 40 pessoas. Foram mais de 50, na verdade. Nossa, o povo tá de parabéns vindo ver isso. Isso aí. E agradecer também ao pessoal, né, que participou aí das palestras. Estamos desde segunda-feira com várias palestras super legais. Obrigado aí a todos os alunos, pessoal. A gente tem pessoas, inclusive, de fora da PUC também participando, público externo. Obrigado a todos pela presença. Sobre o check-in, né? Eu já fiz aqui o check-in de vocês no Simpla, então em breve vocês vão receber notícias sobre os certificados. Fiquem tranquilos, porque vai ser emitido o certificado, tá? Então, qualquer coisa, podem perguntar também, tá bom? Larissa, muito obrigado. Boa noite, bom descanso aí para você. Pessoal, muito obrigado. Boa noite. E até a Obrigada a todos por terem participado. Eu queria só dar um comentário. Claro. Eu sempre dou a oportunidade de quem realmente tiver muito interesse na área, pode me mandar e-mail se quiser conversar ou se quiser saber mais sobre a área. E se quiser entrar em contato com pessoas da UFMG. Tá? Então, quem tiver interesse e quiser, pode me procurar ou pode procurar meu pai para saber mais. Tá bom? Maravilha. Muito obrigado. Então tá. Então, tchau, gente. Falou, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.